Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é a professora Suzélia Alvarenga e no vídeo de hoje eu vou fazer junto de vocês a correção das atividades de História referentes ao segundo ano do ensino médio da semana 2 do PET volume 2. Vamos lá? Bom, a matéria dessa semana 2, ela falou sobre os grupos políticos que acabaram se formando ao longo do período regencial. Mas é importante a gente saber que, por mais que o Brasil ainda não tivesse partidos políticos muito bem estruturados, já há algum tempo o Brasil tinha grupos políticos. Então, antes da independência, os dois principais grupos políticos eram os, digamos assim, Partido Português, que defendia a permanência dos portugueses no controle político do Brasil, e o Partido Brasileiro, que era a favor da independência. Com a independência proclamada no dia 7 de setembro de 1822, esses grupos políticos, digamos, esses partidos políticos, acabaram sofrendo uma transformação. E o Partido Português se mantinha a favor, então, do governo nas mãos de Dom Pedro I, de um governo centralizado, então, onde Dom Pedro I teria poder central na figura dele próprio, e manteria os portugueses em cargos políticos. Então, eles queriam Dom Pedro I governando, porque afinal ele era um português e ele manteria os privilégios dos portugueses que viviam no Brasil. E existia também, então, o Partido Brasileiro, que com o passar do tempo, durante o primeiro reinado, começa a se opor às decisões, às atitudes de Dom Pedro I e começam a criticar o governo dele, se afastando do monarca. O Dom Pedro I, diante das enormes críticas que ele acaba tendo aí no final da década de 1820, do afastamento político que ele teve, né? Então, a maior parte dos políticos brasileiros já não queriam tanto contato, né, com o Dom Pedro I, já não eram a favor das propostas dele. Os brasileiros que tinham um pouco mais de conhecimento político mesmo, acabavam criticando muito o monarca, julgavam ele um governante autoritário, que centralizava muito poder, fazia o que tinha na cabeça. E acaba que a maior parte desses brasileiros com conhecimento político estavam culpando Dom Pedro I pela crise econômica do Brasil, falando que ele não era um bom governante, por isso o Brasil estava naquela situação econômica, devendo cada dia mais para a Inglaterra, uma vez que ele próprio, o monarca, pegava muitos empréstimos com a Inglaterra. Então, empréstimo, por exemplo, para entrar na guerra contra a Cisplatina, que depois acabou virando o Uruguai e se declarando independente do Brasil, empréstimos com a Inglaterra para pagar Portugal, para reconhecer a independência do Brasil. Enfim, foram várias as questões. Eu elaborei um material onde eu disponibilizei para os meus alunos a explicação sobre a crise do primeiro reinado. Então, tudo isso vai influenciar no que acontece em 1831, que foi a abdicação do trono por Dom Pedro I, ou seja, ele abriu mão do trono porque ele percebeu que ele já não tinha apoio político, que ele estava cada vez mais isolado e que revoltas estavam explodindo no Brasil. Como, por exemplo, a briga entre portugueses e brasileiros no Rio de Janeiro, no evento que ficou chamado de Noite das Garrafadas. Então, por causa dessa briga, acabou que ela virou o estopim para que Dom Pedro I percebesse que ele já não tinha tanta influência, tanta aceitação no nosso país, e para que não houvesse uma revolução, uma fragmentação do império, e para que ele não se tornasse uma república, a exemplo dos países vizinhos nossos, o Dom Pedro I abriu mão do trono e acabou indo embora para Portugal, deixando como governante do Brasil seu filho, o príncipe Dom Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro II. A questão é que o Dom Pedro II, né, esse príncipe, ele tinha só 5 anos, então ele não tinha condições de governar. Perante isso, teve início o período regencial, que durou de 1831
a 1840, um período em que o Brasil esteve nas mãos de governantes que estavam no poder enquanto o real imperador não tivesse condições de governar. Enfim, a atividade 1 apresentou um texto de apoio intitulado de Período Regencial, onde esse texto fala sobre a formação dos grupos políticos liberal e conservador, destacando-se o período regencial. Então, de acordo com o texto, explique como formaram-se os partidos liberal e conservador. Olha, gente, durante todo o Império, os grupos políticos, eles meio que se dividiam. Ora, eles tinham as mesmas ações, mas eles falavam que eles eram diferentes. A questão é que quando eles estavam no poder, eles olhavam só para o próprio umbigo, por assim dizer, sendo egoístas e tentando manter apenas os seus privilégios e o resto da população que se exploda. Então, segundo o texto, esses partidos liberal e conservador se formaram a partir da luta de grupos ou facções com a definição, então, de liberais e conservadores. Esses grupos e facções, eles geralmente representavam os interesses da aristocracia brasileira, ou seja, dos grandes fazendeiros e de uma classe média alta. Então, a população, as classes mais baixas, elas não eram representadas por esses partidos e nem faziam parte do jogo político, uma vez que o voto e a participação política no Brasil daquela época tinha a ver com a renda anual da pessoa. Então, era um voto, uma participação política censitária. Só quem era muito rico é que participava do jogo político. Os grupos políticos no Brasil começaram a se formar antes mesmo da independência, já apresentando ideais conservadores ou liberais. Após a abdicação de Dom Pedro I, se formaram 3 grupos políticos. O grupo do Caramurus, que era um grupo conservador e que desejava restaurar o poder de Dom Pedro I. Então, os Caramurus, eles também eram chamados de restauradores. Eles queriam que Dom Pedro voltasse a governar o Brasil e os Caramurus, eles eram principalmente portugueses. Então, eles tinham objetivos próprios ao querer restaurar o poder de Dom Pedro I. Eles queriam voltar à cena política, ao jogo político. Tinha também os chimangos. Os chimangos eram um grupo liberal moderado, ou seja, eles defendiam algumas ideias liberais, algumas ideias de divisão de poder, que o poder não ficasse apenas na mão do imperador, mas eles eram moderados, eles não eram tão radicais. Então, quem eram eles? Eles eram a aristocracia brasileira, ou seja, os grandes fazendeiros. Eles queriam que o governante tivesse um poder nas mãos, então que o poder fosse centralizado na figura do governante, mas que esse governante mantivesse os privilégios e o poder nas mãos da aristocracia. Por isso que eles eram moderados. Então, é assim, eles apoiam o governante e as ideias do governante, desde que o governante desse direitos para eles continuarem no poder nas suas regiões, nas suas localidades, para que eles continuassem enriquecendo, para que eles continuassem usando a mão de obra escrava, etc. E agora a gente vai para o grupo mais radical, o Partido Liberal Radical, que eram os farroupilhas, também chamados de jurujubas. Esse grupo, ele era muito radical nas ideias, então assim, queria uma mudança muito maior. Eles eram contrários à centralização do poder, porque eles falavam que se o governante tivesse muito poder nas mãos, ele ia abusar desse poder, não dividindo ele com outros. Então, era um grupo formado por pequenos e médios proprietários rurais, então proprietários de terra, proprietários de escravos, mas que não eram tão importantes, tão grandiosos na sua cena local, na sua cena regional. E também tinha a composição de uma classe média em geral, por exemplo, militares, alguns religiosos, alguns advogados, alguns médicos. Então, esse grupo desejava um poder descentralizado e autonomia para as províncias, mais liberdade para o que hoje a gente chama de Estado, porque só assim eles conseguiriam chegar ao poder. Então, aqui a gente tem o quê? Jogadas de interesses, onde as pessoas
que têm mais conhecimento, mais acesso político, mais poder econômico, queriam ter ascensão política, queriam chegar ao poder político para mandar e desmandar na sua região. Então, basicamente, essas aqui são as ideias centrais e esses 3 grupos políticos foram os grupos políticos do início do período regencial. Dom Pedro I, quando falece, não faz mais sentido existir o grupo dos caramurus. Então, o Partido Restaurador, o grupo restaurador, chega ao fim com a morte do Dom Pedro I. Atividade número 2. Essa atividade, ela apresenta um artigo jornalístico do jornal O Caramuru, um jornal do grupo restaurador, aqueles que queriam o retorno de Dom Pedro I para o Brasil, e era um jornal do Rio de Janeiro, e esse artigo, ele foi lançado, ele entrou, né, em publicação no dia 12 de abril de 1832. Então, um ano aproximadamente após a abdicação de Dom Pedro I do trono. Então, quem são os signatários, os responsáveis por esse editorial? Quem o documento elogiava e o que esse elogio retrata? A quem ele retrata e o que ele fala? E por quê? Então, os responsáveis por esse artigo foram os membros do grupo restaurador, os caramurus, onde eles elogiaram Dom Pedro I e o governo de Dom Pedro I no período de 1822 a 1831. Eles falavam que o governo de Dom Pedro I foi muito bom, sim, e que esse monarca foi essencial para o Brasil, porque ele foi o grande salvador da pátria, por assim dizer. Uma vez que foi Dom Pedro que declarou o Brasil independente das amarras de Portugal. Então, eles tentam apontar a importância de Dom Pedro no processo de independência do Brasil e no período que ele governou o Brasil, falando que Dom Pedro foi o primeiro governante a permitir e a possibilitar que o Brasil tivesse uma constituição própria, ou seja, ao invés de obedecer às leis de Portugal, o Brasil teria suas próprias leis, e que isso foi uma conquista muito grande graças a Dom Pedro I. Que Dom Pedro I tinha uma segurança pública bem organizada, sendo responsável pela segurança do país, pela não divisão, pela não fragmentação do Brasil em várias repúblicas, então pela união territorial, pela economia do Brasil, isso porque existiam várias críticas à economia brasileira naquela época. Um Brasil endividado com a Inglaterra, um Brasil que tinha exportação em queda devido à concorrência de outros países. Então, assim, os caramurus, os restauradores, eles, nesse artigo, que com certeza vocês têm em mãos, tá aí com o pet aberto, os caramurus ficavam defendendo que o Dom Pedro tinha sido um ótimo governante, que não fazia sentido ele não governar mais. Então, por que eles estão fazendo tudo isso? Por que eles estavam defendendo a ideia do quanto Dom Pedro tinha sido um bom governante? Porque eles desejavam que Dom Pedro voltasse a governar o Brasil. Então, através dessa exposição de ideias, eles tentavam conseguir apoio para o retorno de Dom Pedro ao poder, para que Dom Pedro I voltasse a ser o rei, o monarca do Brasil. Bom, gente, basicamente é isso. Eu espero ter ajudado vocês a entenderem um pouco mais desse conteúdo, dessa matéria, e auxiliado vocês na resolução das atividades. Então, por agora é isso. Até a próxima semana. Abraços da professora Suziele.